O governo federal ofereceu um pacote de socorro aos estados e municípios que chega a 127 bilhões de reais. É uma proposta alternativa a um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. Na noite de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou por 431 votos a 70 uma proposta de ajuda para estados e municípios financiarem o combate ao coronavírus. O projeto prevê que o governo federal vai compensar, durante o período de 6 meses, as perdas que os entes federativos tiverem na arrecadação do ICMS e do ISS. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estima que as perdas seriam de 80 bilhões de reais. Durante a votação, o líder do governo, Vitor Hugo, anunciou que a equipe econômica não concordava com a proposta. Existe a possibilidade concreta de o presidente avaliar a possibilidade de um veto, e essa discussão ainda vai continuar, vai acontecer ainda, para que a gente consiga desenvolver uma solução que consiga efetivamente ajudar os prefeitos e os governadores, mas, de novo, de uma maneira que não privilegie aqueles que hoje prejudicam, na nossa visão, a retomada do crescimento, a retomada da nossa economia. Hoje, após a derrota, a equipe econômica se somou às críticas. As principais delas são de que os governadores e prefeitos negligenciariam a arrecadação e que a divisão com base nos impostos faria com que a maior parte dos recursos se concentrasse nos estados onde a atividade econômica é mais intensa. Essa compensação será feita pela sociedade brasileira, pelo contribuinte. Portanto, cada R$1 aqui colocado tem que ser pensado em termos do custo que ele traz para a sociedade brasileira. E para barrar a proposta da Câmara, a equipe econômica ofereceu mais de 77 bilhões de reais para os estados e municípios. Os recursos seriam repassados diretamente para os fundos de saúde e de assistência social, para o programa de alimentação nas escolas e por meio de uma transferência livre, a ser feita de acordo com o tamanho da população de cada estado e município. O valor seria completado pela suspensão dos pagamentos de dívidas com a União, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, e com a Caixa e o BNDES. Segundo a equipe econômica, somados às medidas que já estão em vigor, os repasses podem ultrapassar 127 bilhões de reais. E com a destinação definida para o dinheiro, a proposta evitaria o que os técnicos chamaram de um cheque em branco para os governadores e prefeitos. Há um conjunto muito grande de agentes que demandam e vão demandar ajudas por parte do governo federal. A partir do momento em que eu não sei qual o tamanho do cheque que a União vai poder fazer, ela vai ter que fazer, isso cria uma insegurança muito grande para os gestores. A derrota do governo na Câmara é o reflexo de uma queda de braço entre o presidente da Casa, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Eles não andam se falando e deixam a articulação por conta dos líderes e dos técnicos. Agora, o texto aprovado pela Câmara terá que passar pelo Senado e o governo tentará fazer mudanças para adequá-lo à proposta feita pela equipe econômica. Ainda existe a possibilidade da edição de uma medida provisória e de um projeto de lei para enviar as propostas do governo para o Congresso. Essas decisões elas precisam ser equilibradas e horizontais, e acredito que elas não devam não se deve passar nenhum tipo de sinalização que o governo sinaliza contra ou a favor de algum estado da federação.